E aí, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre. Vamos fazer a apresentação sobre esse seminário, né, sobre ataques. E a gente está com o tema Sniffers. Essa apresentação é o seminário de disciplina de segurança da informação do curso de análise e desenvolvimento de sistemas de Leão. Os apresentantes são eu, Emerson dos Santos Cavalcante, e José Ulisses da Silva Filho. Introduzindo aqui, né, os tópicos das quais a gente vai falar. A gente vai falar um pouco sobre o que é o sniff, né, como ele funciona. Também existem alguns tipos de sniff que a gente vai descrever sobre eles. Os sniffs também são utilizados para profissionais, né, a gente vai explicar como é que eles podem utilizar ele. As ferramentas mais conhecidas de sniff, explicar um pouco sobre como é que funciona o sniff na prática, né, com um vídeo tutorial que a gente mostrou, na realidade um vídeo de experimento que a gente encontrou, e no final a gente vai dar algumas dicas de como se proteger. Bem, uma breve introdução aqui, né, sobre a questão dos sniffs, que a gente vai falar, né, que hoje em dia é praticamente impossível a gente viver sem estar se conectado à internet, né, de forma digital, com a sociedade. E uma das formas de a gente se conectar é através do Wi-Fi, dos dados móveis ou internet cabeada, né, entre outras formas. No entanto, como consumidores desses recursos, também precisamos prestar muita atenção com o compartilhamento dos nossos dados e tomar muito cuidado com ataques cibernéticos, né, que acontece muito. Um dos ataques que pode acontecer é o sniff. Aí nessa apresentação a gente vai falar a respeito desse ataque e vamos ajudar você a entender sobre ele e se prevenir contra essa ameaça digital, né? O primeiro ponto, o que é o sniffer? O sniffer, a palavra sniffer vem de farejador. É basicamente o que é. Então, o sniffer, ele pode ser tanto um hardware quanto um software. A princípio, o sniffer foi desenvolvido com a finalidade de monitoramento de rede, já que ele permite a análise e captura do tráfego na rede. Então, ele possibilitava com que se tivesse uma análise de como é que está o tráfego na sua rede, pacotes, protocolos, entre outras informações. Isso permitia com que alguns profissionais desenvolvessem metodologias para melhorar o desempenho da rede e tivessem ideia também de onde está acontecendo picos na rede, para poder melhorar o suporte. Só que com o tempo, alguns cybercriminosos, eles procuraram formas de roubar dados usando os sniffers, viram a oportunidade de roubar dados usando eles. Então, o sniffer, ele monitora e analisa e captura dados, dando os dados que trafegam na rede. E assim, os criminosos procuram roubar informações como senhas, dados bancários, dados pessoais, entre várias outras informações, através desse monitoramento das capturas. Eles capturam os dados e utilizam para chantagear ou venda mesmo de informação na internet, dependendo de quem seja a pessoa com quem eles capturam os dados. Vou explicar um pouco como é que acontece a operação, né, do sniffer, como é que ele age, como é que ele acontece. A forma como os sniffs operam pode variar bastante, né? Vejamos um exemplo. O sniff pode roubar seus dados caso você tente logar na rede Wi-Fi de procedência criminosa, ou seja, uma rede Wi-Fi falsa. Através do login, né, que você vai logar nessa página, o criminoso terá acesso às suas informações, tais como e-mail e senha do Facebook, por exemplo. Então, basicamente, o criminoso estará monitorando e analisando a rede para quando ele encontrar uma informação valiosa, ele possa capturá-la e utilizar de forma que lhe convém, né? Ou seja, utilizar para poder lhe chantagear, para poder pedir, poder se passar por você e pedir dinheiro a seus amigos. Ou seja, das várias formas criativas que eles encontram de se aproveitar dessa informação. Essa é uma das formas como a gente pode operar utilizando o sniff, né? Os criminosos operam.
Existem alguns tipos de sniffer. Eles são, alguns dos que eu vou citar agora, eles são sniffer passivo, que em redes estruturadas que usam hubs, que conectam vários dispositivos juntos em uma rede, a um computador que recebe todo o tráfego dessa rede, ele geralmente recebe o tráfego, mas ele ignora tudo aquilo que não está endereçado a ele. Então, o sniffer passivo, ele aspira passivamente esses dados. Tudo que está ou não endereçado a ele, ele captura, absorvendo tudo. Isso torna ele muito mais difícil de detectar na rede do que um sniffer ativo, que é o que eu vou explicar agora. O sniffer ativo, ele atua em redes muito maiores, com muito mais computadores conectados, em que não é possível todo o tráfego chegar a todos os dispositivos. Então, nesses computadores que estão nessas redes são usados para direcionar o tráfego apenas para dispositivos específicos ao qual está endereçados, para que seja possível aspirar esse tipo de ambiente. De forma geral, o sniffer ativo, ele adiciona tráfego extra a essa rede. Como ela direciona a um computador específico, ele adiciona tráfego a essa rede. Às vezes até se passa por um dispositivo para poder capturar os dados. Mas só que isso torna ele mais detectável. Diferente do outro que absorve tudo quieto ali, de forma passiva, ele injeta dados, ele injeta tráfego extra. Isso faz com que seja possível detectar ele de maneira mais fácil. Eu vou dar uma palavrinha sobre como como o sniff pode ser utilizado pelos profissionais, né, íntegros. Até agora a gente falou como o sniff pode ser utilizado pelos criminosos cibernéticos, né, os criminosos digitais. Mas ele também pode ser utilizado pelos profissionais da tecnologia, né, como por exemplo engenheiros de rede, né, que com o sniff eles conseguem estudar os dados da rede a fim de otimizar a estrutura, né? Porque aí o engenheiro da rede vai estar observando como o tráfego está acontecendo, se está acontecendo algum gargalo, se algum tráfego está sendo vazado, então, se está sendo vigiado. E dessa forma eles podem melhorar, né? Otimizando, ou seja, deixando mais rápido, mais seguro toda a estrutura da rede que uma determinada organização tá baseada, né? Os técnicos de sistemas com o objetivo de solucionar problemas, identificando gargalos e problemas de desempenho da rede. Também é utilizado pelos técnicos de sistema, né, que produzem, por exemplo, softwares, como por exemplo um website que se conecta à internet. Ele vai poder observar como é que está acontecendo o tráfego dessa rede, que dessa forma, se ele encontrar um gargalo, por exemplo, ele vai saber contornar esse problema, né? Saber deixar esse site, por exemplo, mais rápido para as pessoas visitarem, né? E não ter tanta demora, por exemplo. Os empregadores para controle de filtragem da navegação, promovendo uma otimização de uso dos recursos da organização. Por exemplo, quando existe uma empresa que ela disponibiliza Wi-Fi para os seus empregados, né, para os clientes talvez, eles podem observar como é que o tráfego está acontecendo, né? E dessa forma eles podem criar estratégias para que sejam utilizados da melhor forma os recursos dessa organização, dessa empresa, né? Eles podem utilizar, por exemplo, a geolocalização, pode observar que tipo de dados está trafegando. Dessa forma eles podem criar uma estratégia para fazer com que esses dados sejam trafegados de forma mais rápida, em menos tempo, gastando menos recursos, entendeu? E obviamente os profissionais da segurança, né, que eles podem elaborar relatórios e estudos sobre as vulnerabilidades de uma rede, né, onde eles analisam as movimentações atípicas da internet e ameaças atípicas. Ou seja, com o sniff, o profissional da segurança, ele basicamente pode evitar que uma organização, né, uma instituição talvez,
seja alvo de ataques de criminosos através do sniffing também, né? Porque lá, dessa forma, ele pode observar que dados estão sendo trafegados, né? A forma como estão sendo trafegados, para onde vai, para onde vem, né? E elaborar estratégias para reforçar a segurança. Passando agora algumas ferramentas que a gente encontrou. Existem muitas ferramentas de sniffer que, para esse propósito, para vários sistemas operacionais, mas aqui a gente tem 3 ferramentas que são muito utilizadas. Para início, primeiro o Smart Sniff, que ele é uma ferramenta de sniffer, é uma ferramenta livre para sniffer, que ela permite captura de pacotes TCP/IP que passam pelo adaptador de rede. Ela é muito útil, é uma ferramenta completa, que ela dá para fazer o monitoramento e captura de pacotes específicos que passam pelo adaptador de rede. Já o Wireshark, também, que é uma ferramenta muito conhecida, é muito utilizada, e ela também é uma ferramenta gratuita para sniff, geralmente utilizada muito no Windows. Essa ferramenta dá a capacidade de você ver o que acontece na sua rede a nível microscópico, ver que tipo de que pacote vai, que pacote vem, de onde ele vai, de onde vem, os protocolos utilizados, entre outras informações. E também tem que aqui é o analisador de mensagens da Microsoft, que ele basicamente ele é um sucessor do Microsoft Network Monitor, que ele é útil para captura, exibição e análise de tráfego de mensagens de protocolo e outras mensagens até do próprio sistema operacional. Ele traz várias informações, como tem aqui na imagem, o protocolo utilizado, endereço de IP, para onde vai, para onde vem, qual o server name, entre outras informações, permitindo o monitoramento do tráfego da sua rede. Eu vou falar um pouco sobre um exemplo de ataque de sniff na prática, né? Aqui a gente tem um vídeo, a gente não vai reproduzir esse vídeo pois ele é um pouco longo, ele tem cerca de 5 minutos e como a gente vai postar esse vídeo no YouTube, pode dar aquele problema de copyright e essas coisas. Então eu vou resumir ele e caso você tenha interesse em ver esse vídeo, no final da apresentação a gente tem as referências, né, que a gente utilizou para produzir essa apresentação e lá vai ter o link do YouTube que você pode acessar e ver esse vídeo por completo. Então basicamente esse vídeo exemplifica como acontece um ataque de sniff. Então foi realizado pela TV Record, né, e a TV Record levou um profissional de segurança da informação para uma cafeteria. Na cafeteria, ele, com permissão do dono da cafeteria, ele derrubou a rede, né, a rede da cafeteria, o acesso Wi-Fi da cafeteria, e com o mesmo nome ele levantou uma rede fake, né, onde as pessoas pudessem se conectar. Então, quando alguém entrasse na cafeteria, pedisse o café e se conectasse a essa rede fake, seria necessário você informar o e-mail e a senha do seu Facebook, né? E dessa forma a pessoa que estava lá na rede, que estava com essa rede fake, ele ia capturar essas informações, né? Aí ele mostrou a forma como seria a captura dessas informações. Então, imagina aí se fosse uma pessoa mal intencionada, né? O que essa pessoa poderia fazer com essas informações? Aí fica a reflexão, né? Vou passar, Ulisses. Trazendo aqui algumas metodologias de proteção contra o sniffer. Como você explicou anteriormente, pode acontecer da pessoa pegar e derrubar a rede de um local específico, um local público, como uma praça, uma lanchonete, e se passar por uma rede, e se passar por essa rede, colocar o mesmo SSID, o SSID do local, fazendo com que você imagine que é realmente a rede do local, e ela é aberta para acesso ao público, esse tipo de coisa, e você acaba se conectando, fornece algum dado para ter acesso à internet,
e pronto, suas informações são capturadas. Então, assim, não se conectar a redes públicas desprotegidas, olhar que tipo de criptografia está sendo utilizada na rede, para que, por exemplo, em redes geralmente feitas assim para capturar informações, elas são utilizadas criptografias mais antigas. É muito comum. Então, observar a criptografia da rede que você está se conectando, e se a rede for aberta, é bom você perguntar se a rede Wi-Fi do local é aberta ou não, se realmente é assim, para você ter uma segurança maior quando você vai se conectar, mas de preferência não se conectar. Evitar acessar sites que não tenham certificado de segurança, ou então tenham certificado de segurança inválido, que são aqueles sites onde geralmente são páginas falsas que não possuem certificado HTTPS, ou então possuem um link estranho, o URL dele é estranho, ponto .sniff alguma coisa, ponto .ipzw alguma coisa, que são URLs que não são muito comuns, não são utilizados por sites seguros. Então, é possível identificar, assim. Utilizar VPN, se você chega em um local onde tem uma rede e você não confia, você não quer ser visualizado, você utilizar a VPN, que é uma rede virtual que permite que você se camufle, não seja revelado sua localização entre algumas das suas informações que geralmente seriam reveladas se você estivesse numa rede normal. É uma metodologia que você pode utilizar para se proteger em locais ou então em redes onde você não conhece. Tomar cuidado com as informações que são compartilhadas em rede. Sempre filtra as informações que você considera preciosas. Por exemplo, você pode informações que para você talvez não tenham relevância nesse momento podem acabar servindo para alguma coisa específica. Por exemplo, uma informação de onde você está, que horário você vai para o trabalho, onde você trabalha, pode servir para vários tipos de ameaça, servir para sequestro, entre outras informações. Então é bom sempre tomar cuidado com que tipo de informação você disponibiliza. Desabilitar serviços desnecessários. Instalar alguns serviços. Se você tem um serviço na sua máquina que você não conhece, você não instalou, desinstalar imediatamente, que ele pode estar rodando um backdoor, um spyware por trás ali, ou então ele pode ser um próprio aplicativo malicioso que você, como você não instalou, você não sabe a utilidade e você acaba não sabendo o que ele está fazendo no seu computador. O que ele está monitorando, se ele está monitorando o seu teclado, se ele está capturando informações que você envia nos seus inputs dos sites, entre várias outras coisas. Atualizar o antivírus e o software de segurança. Sempre atualizar esses antivírus, porque os antivírus eles têm essa função de fazer varreduras constantes no seu sistema. E eles encontram os vírus, eles têm uma identificação para dizer que tipos de vírus existem, então eles monitoram o seu sistema contra essas ameaças, ou então um arquivo malicioso, arquivo corrompido, sempre escanear com um antivírus antes de abrir, ou então instalar, ou extrair. Atualizar programas, manter, principalmente o sistema operacional, manter sempre atualizado. Porque, geralmente, quando ocorre uma atualização para corrigir uma falha, um furo, alguma coisa que dá abertura para um usuário roubar suas informações, prejudicar você de algum modo. Então, sempre atualizar. Sempre atualizar as informações, sempre atualizar, pegar as versões mais atuais dos softwares que você vai instalar também, para ter essa segurança das falhas já corrigidas. Verificar frequentemente a integridade dos arquivos, sempre baixar arquivos dos fabricantes, você não baixar arquivos de terceiros, porque você não sabe o que está rodando dentro daquele arquivo, o que está acontecendo. Então é sempre bom manter os arquivos baixados sempre dos fabricantes, sempre analisar com o antivírus antes de extrair ou de abrir, porque você nunca sabe que tipo de arquivo, quem te enviou, de onde veio. Então é bom sempre verificar tanto a procedência e a integridade dos arquivos. Dá preferência a softwares com criptografia. Softwares que contem com criptografia ponto a ponto, entre outros tipos de criptografia que permitam uma segurança na utilização. Sempre optar por softwares seguros e não softwares duvidosos, sem criptografia, que não fornecem nenhum tipo de medida de segurança. Alguma coisa a ressaltar, Emerson? Só exemplificando que o WhatsApp, né, que utiliza aquela criptografia P2P, né, quando você vai iniciar uma nova conversa, a primeira mensagem que aparece lá em cima em amarelo é: essa conversa está sendo criptografada utilizando P2P, coisa do tipo, sabe? Esse é um exemplo. Então é isso. Aqui temos as referências, né, que a gente utilizou para produzir essa apresentação. E essa penúltima, né, é o YouTube, né, esse do YouTube, essa penúltima, é onde mostra aquele vídeo lá que
que eu expliquei um pouco sobre ele, caso você queira ver. E é isso. É isso. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Até a próxima.